José fazia parte de uma grande família. Ele era irmão caçula de 11 irmãos e era filho de um homem chamado Jacó. A sua mãe era Raquel, esposa preferida de Jacó. Raquel ficou muitos anos sem poder ter filho, mas um dia Deus abençoou ela e o seu marido com esse filho que foi chamado de José. Por ser filho da sua velhice, Jacó gostava mais de José do que os outros irmãos. Ele era seu filho preferido. Um dia Jacó resolveu presentear José com uma túnica colorida e foi nesse dia que os irmãos de José perceberam que realmente José era o preferido de Jacó. Entrou muita raiva, inveja no coração deles. Daquele dia em diante, eles nem conseguiam falar com José de maneira normal, de tanta raiva que eles sentiam. Para piorar a situação, um outro dia, José teve 2 sonhos e chamou toda a sua família para contar. Num desses sonhos, ele estava com seus irmãos atando feixes de trigo, que é mais ou menos o que está aparecendo nessa imagem aqui. E ele disse, então, irmãos, o meu feixe se levantou, ficou no meio e vocês todos eram feixes de trigo também, e os seus feixes se curvaram diante de mim. E eu também tive um sonho muito parecido, um outro. Eu sonhei que vocês eram como o sol, a lua e as estrelas, e vocês se curvavam também diante de mim. Ele contou esse sonho super empolgado, e o pai dele e a mãe dele não gostaram nada. O pai dele chamou ele num canto e já repreendeu e disse assim, José, que sonho é esse? Que sonho mais estranho? Tu acha que eu e a tua mãe algum dia vamos nos curvar diante de ti? Nem o pai dele gostou, imagina os irmãos. Os irmãos ficaram com mais raiva ainda. Quem esse moleque pensa que é para achar que um dia a gente vai se curvar diante dele? Mas nenhum deles suspeitavam, nem José nem a família, que aqueles sonhos eram profecias de um grande propósito que um dia ia se cumprir na vida de José. Bom, os irmãos de José eram pastores de ovelhas, então eles ficavam no campo cuidando das ovelhas e dos animais. José ficava em casa com seu pai e sua mãe e um dia Jacó chamou José e disse para ele encontrar os irmãos dele no campo. Quando ele ia a caminho de encontrar os irmãos olharam ele de longe e começaram a tramar um plano para tirar a vida de José. Os irmãos olharam ele de longe e já pensaram assim, olha, não dá mais. Esse menino está nos tirando do sério, a gente não vai mais aguentar viver assim. Vocês viram, o pai prefere ele do que nós. E eles começaram a conversar entre si uma maneira de se livrar de José. Só que Rubens, que era um dos irmãos, vendo a maldade deles e vendo que eles queriam, na verdade, matar José, sugeriu um plano, dizendo, irmãos, calma aí, quem sabe a gente joga José nesse poço aqui do lado e deixa ele aí, depois a gente diz pro pai que ele sumiu, que algum animal selvagem devorou ele. O que vocês acham disso? Na verdade, Rubens falou isso porque ele estava planejando, depois que os irmãos tivessem jogado José no poço, ele ia voltar e ia resgatar José. E os irmãos concordaram com a ideia e quando José chegou, imaginem a cena, gente, José chegou, meus irmãos, tudo bem, pessoal? Vim aqui, o pai me mandou e os irmãos chegaram, empurraram ele, tiraram a túnica e jogaram ele no poço. E deixaram ali José dentro do poço, José gritando, me tirem daqui, o que está acontecendo? E os irmãos se afastaram e foram comer, o lanche da tarde, enquanto José estava gritando dentro do poço. Enquanto eles estavam comendo, eles avistaram de longe uma caravana de ismaelitas, que eram comerciantes da época, e eles iam para o Egito. Então os irmãos viram aquilo e viram uma oportunidade. Um dos irmãos teve a ideia, quem sabe a gente não entrega José para esses comerciantes e eles levam esse chato aqui para bem longe, a gente nunca mais vai precisar ver a cara dele. E venderam José por 20 ciclos de prata. Os comerciantes tiraram José do poço e levaram para essa terra estranha chamada Egito. Os irmãos, então, já aliviados que não iam ter que matar José, pegaram a túnica que tinha ficado com eles, molharam num sangue de animal morto, enviaram a túnica para o pai, para o Jacó, e com o seguinte recado, veja se não é essa a túnica do seu filho José, a gente encontrou aqui no meio do campo, talvez um animal tenha comido ele. E Jacó recebeu a túnica e quando ele viu e reconheceu que era a túnica de José cheia de sangue, ele ficou extremamente triste e chorou em voz alta, porque era o filho que ele mais amava e agora ele tinha achado que estava morto. Isso tudo aconteceu com José quando ele tinha 17 anos de idade. Então ele chegou na terra do Egito, que era uma terra completamente estranha, apavorado, imagina tudo que devia estar passando na cabeça dele. E ele foi vendido como escravo para um homem chamado Potifar.
Potifar era chefe da guarda de Faraó. Faraó era o rei supremo do Egito. Mas a Bíblia conta que Deus estava com José em tudo que ele fazia. Então, na casa de Potifar, Deus abençoou José, de modo que tudo que ele tocava e tudo que ele fazia dava certo e prosperava. E Potifar ficou muito impressionado com isso, tanto que deu para ele um cargo de muita autoridade na casa dele. Disse: olha, esse José dá para confiar. Esse José não tem servo como ele, tudo que ele faz dá certo. E isso era assim porque Deus estava do lado de José, e não só estava do lado, como tinha um grande plano para ele. Mas enquanto José trabalhava na casa de Potifar, a mulher de Potifar se interessou por José. Achou José bonito, quis, na verdade, trair o marido com José. E a mulher de Potifar começou a oferecer para José que ele se deitasse com ela. Então a esposa de Potifar estava constantemente insistindo com José, e José sempre dava um jeito de fugir e de escapar. Até que um dia a esposa de Potifar tentou mais uma vez com José, e José não quis, porque ele queria se manter fiel a Deus e ao seu Senhor. Ele sabia que traição era pecado diante de Deus, e ele estava se mantendo fiel a Deus ali. Mas a esposa de Potifar naquele dia conseguiu arrancar a túnica, a veste de José enquanto ele fugia. E isso não foi nada bom, porque quando Potifar chegou em casa, a esposa dele, que viu já que não ia rolar nada com José, pensou assim: então esse maldito servo não vai ter nada comigo, agora ele vai ver, agora ele vai pagar porque ele me rejeitou. Então ela pegou a túnica, estava com a túnica. Quando Potifar chegou em casa, ela fez um barraco dizendo assim: Potifar, olha esse servo que tu trouxe para nossa casa. Ele veio aqui me provocar, mas quando ele veio para cima de mim, eu gritei e ele ficou assustado e a roupa dele ficou aqui comigo. Olha só a prova, eu tô com a roupa dele aqui na minha mão. Potifar, ouvindo isso, ficou furioso, porque Potifar acreditava na esposa e mandou prender José. Não quis nem olhar para a cara de José e mandou José para a prisão. Mas mesmo na prisão, Deus ainda era com José. E Deus abençoou José na prisão, a ponto que o carcereiro, que é a pessoa responsável pelos presos, ficou encantado com José, viu que era um homem justo, um homem correto, um homem sábio, e confiou para José os outros presos. Então José ajudava o carcereiro a tomar conta dos outros presos. Ele conseguiu um cargo de confiança dentro da prisão, porque Deus era com ele. E José passou muitos anos ali na prisão, até que em um ano o copeiro e o padeiro de Faraó, que era o rei do Egito, foram presos e ficaram numa cela perto de José. E os dois naquela noite tiveram sonhos perturbadores e acordaram dizendo: nossa, que sonho estranho, como é que a gente vai saber o que significa agora? E José viu que eles estavam muito tristes, perguntou o que houve. Eles disseram: a gente teve sonhos muito esquisitos e a gente não sabe o que significa. E José respondeu: então, contem para mim, porque eu posso perguntar para Deus. Deus não é o mestre de todas as interpretações, ele pode dizer para vocês o que esses sonhos significam. Então, primeiro, o copeiro começou contando o sonho dele. Eu sonhei que tinha uma videira na minha frente com 3 ramos, e eu peguei as uvas que estavam nesses ramos e espremi na taça que Faraó, o próprio Faraó, segurava. Deus revelou o sonho para José, o que significava aquele sonho, e José disse: os 3 ramos significam 3 dias. E o resto do sonho significa que daqui a 3 dias, Faraó vai te chamar de novo para ser o copeiro dele. Mas quando tu chegar lá, quando o Faraó te chamar de novo, fala para ele de mim, porque eu tô preso aqui injustamente, não era para eu estar preso. Então lembra de mim quando tu estiver de novo com o Faraó. Depois o padeiro, vendo assim que a interpretação foi boa, né, quis contar o sonho dele. Se eu também sonhei, agora é minha vez. Ouve meu sonho e vê o que significa. E o padeiro contou: eu sonhei que tinha 3 cestas em cima da minha cabeça, cheias de pães, e as aves, elas vinham comer os pães que estavam nas cestas. José ficou um pouco desconcertado, né, mas resolveu falar a interpretação que Deus deu para ele. E José disse: olha, padeiro, esse sonho significa que daqui a 3 dias Faraó vai ordenar que você seja levado e enforcado, e as aves do céu comerão a sua carne. Então, uma interpretação horrível, o padeiro ficou apavorado. Mas então passaram os 3 dias e aconteceu exatamente como José tinha dito, como Deus tinha dito para José que ia ser. Passaram 3 dias, o padeiro foi enforcado, e depois de 3 dias o copeiro foi chamado de novo para Faraó para trabalhar no palácio. Só que o copeiro esqueceu de José.
E passou muito tempo e José continuou preso, mas Deus sempre com ele, sempre abençoando ele. Passou mais algum tempo e Faraó, o rei de todo o Egito, teve 2 sonhos muito estranhos. E nenhum dos magos, conselheiros, sábios do império conseguia dizer para Faraó o que esses sonhos significavam. E Faraó estava com muita raiva porque ele queria saber o significado dos seus sonhos. E ele estava andando pelo palácio até que um copeiro ouviu essa história dos sonhos de Faraó e o copeiro lembrou de José. E o copeiro foi falar com o Faraó e disse: Faraó, eu conheci um homem na prisão e ele interpretou o meu sonho, um sonho que eu tive, e aconteceu exatamente como ele disse. Então talvez esse homem te ajude. E Faraó mandou seus servos irem buscar José da prisão. Tragam esse José aqui, vamos ver se ele consegue interpretar os meus sonhos. Quando José chegou, Faraó, então você é o interpretador de sonhos? Vamos ver se você é bom mesmo. E José disse: olha, Deus é o único que dá a interpretação dos sonhos, mas me conta, Faraó, o que você sonhou? E eu vou pedir a Deus para te revelar. E Faraó contou seus sonhos. O primeiro sonho foi que ele via 7 vacas gordas e bonitas, assim, pastando perto de um rio. E daí ele avistava outras 7 vacas feias e muito magras que vinham e comiam as 7 vacas gordas. Esse foi o primeiro sonho que Faraó teve. O segundo sonho de Faraó eram sobre espigas de milho. Ele viu 7 espigas de milho grandes e gordas, assim, cheias de milho. E depois veio outras 7 espigas de milho magrinhas e toda feia, toda comida. E essas 7 espigas feias e com pouco milho comeram as 7 espigas gordas. Então José interpretou o sonho dizendo: Faraó, na verdade os 2 sonhos são um só. As 7 vacas gordas e as 7 espigas de milho gordas e grandes são 7 anos de muita fartura que você vai presenciar aqui na sua terra. Vão ser anos de muita comida, de muita colheita. Mas depois desses 7 anos vão vir 7 anos de seca e de fome, que são representados pelas 7 vacas magras e as 7 espigas de milho feias e mirradas. Então Deus está te dando a chance de conhecer o futuro, que vão ser esses 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Se você me permite, Faraó, deixa eu te dar um conselho. Coloca um homem sábio para que administre essa comida que vai vir nos 7 anos de fartura e nos 7 anos de fome vocês tenham comida ainda para alimentar suas famílias. Faraó ficou muito impressionado com as palavras de José. E naquele momento Faraó viu que Deus era com José e que ele não era qualquer homem, ele era um homem especial. Então Faraó disse para José: quem há em todo o Egito mais sábio do que você, José? Eu vou te fazer governador de todo o Egito e você vai ser esse homem que vai juntar a comida durante 7 anos. E Faraó tirou um anel real e deu para José. E além do anel, ele também deu a filha dele para ser esposa de José. E José, a partir daquele dia, também teve o nome trocado. Ele começou a se chamar Zaphenat-Paneia, que significa Deus salva, ele vive. Então, naquele dia, Deus mudou a sorte de José, de escravo, de prisioneiro, de rejeitado pela sua família. Ele agora se tornou uma das pessoas mais importantes de todo o Egito. E José casou então com a filha de Faraó e teve 2 filhos. O primeiro filho que ele teve, ele deu o nome de Manassés, porque ele disse: Deus me fez esquecer de todos os trabalhos que eu tive no passado e também da família que me traiu. E o segundo, ele deu o nome de Efraim, porque ele disse: Deus me fez próspero, Deus me abençoou nessa terra, que foi a terra do meu sofrimento. Então passou 7 anos de muita fartura. Nesses 7 anos, José, ele armazenava parte da comida que estava sendo colhida para os anos que iam vir de fome. E acabaram os 7 anos de fartura e começaram os 7 anos de fome. E veio uma fome terrível sobre toda a terra. Inclusive, essa fome atingiu a família de José, na região que eles viviam. Então, Jacó, que já era velhinho, chamou os irmãos e disse: olha, eu ouvi que no Egito tem comida. Vocês vão ter que ir lá tentar conseguir alguma comida pra gente. Levem tudo que há de precioso aqui, levem ouro, levem coisas para eles. Então Jacó mandou os 10 filhos para irem buscar comida no Egito, mandou junto com presentes. E ele ficou com o mais novo. Ele tinha tido um filho com Raquel de novo, a mesma mãe de José. Ele tinha tido esse filho mais novo chamado Benjamim. E os outros irmãos, então, foram para o Egito e Benjamim ficou com ele.
Quando os irmãos chegaram no Egito, eles foram orientados a procurar Zafenat-Paneia, que não era nada mais, nada menos do que José, que agora estava trajado de egípcio, com as mesmas roupas, com um nome egípcio, e eles foram procurar Zafenat-Paneia e pedir comida. E quando eles chegaram na presença desse homem, a primeira coisa que eles fizeram foi se prostrar. E quando José viu aqueles 10 homens prostrados diante dele, ele lembrou dos sonhos que ele tinha tido e reconheceu os irmãos. Naquele momento ele teve que segurar muita emoção, porque ele reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram ele. Então os irmãos se prostraram e explicaram a situação. Meu senhor, nós estamos aqui em busca de comida, a fome atingiu nossa terra, nós trouxemos vários presentes para o senhor e nós queremos comprar comida de vocês. Mas José falou duramente com eles e perguntou: de onde que vocês são? E eles responderam: de Canaã, meu senhor. E José endureceu mais ainda e disse: não, vocês devem estar aqui para espionar essa terra. Como vocês provam que vocês não são espiões? Não, meu senhor, não suspeita da gente, a gente é honesto, a gente tem um irmãozinho mais novo que ficou com nosso pai já é velho, ao todo nós somos 12 irmãos, mas um entre nós já morreu. E a gente está realmente só em busca de comida, a gente não veio espionar a terra. E José disse: então, se é verdade que vocês são mesmo essas pessoas que vocês dizem que são, tragam esse seu irmão mais novo, esse Benjamim, tragam para eu ver e daí eu vou saber que vocês estão falando a verdade. E José mandou os guardas prenderem todos os irmãos e deixou os irmãos na prisão durante 3 dias. Depois de 3 dias, ele chamou os irmãos: olha, eu vou dar suprimento para vocês levarem para a família de vocês, mas vocês vão ter que me trazer esse irmão mais novo e para garantir que vocês vão voltar, um de vocês vai ter que ficar preso até os outros voltarem com esse irmão mais novo. Então os irmãos começaram a falar entre si no meio dessa confusão em hebraico, dizendo que tudo isso que estava acontecendo com eles, na verdade, era a culpa do que eles fizeram com José, que Deus, na verdade, estava castigando eles. Isso eles falaram em língua hebraica, só que como José estava ali perto, ele estava entendendo tudo que eles estavam falando. E quando ele viu que eles estavam falando dele mesmo, do que eles fizeram com ele, ele se retirou para um canto e chorou, e depois voltou e prendeu Simeão, que era um dos irmãos, deu o alimento para o restante dos irmãos e disse: eu espero então vocês trazerem o irmão mais novo que vocês disseram que tem, e eu vou saber que vocês não são espiões. Então os irmãos pegaram os mantimentos, o alimento que José tinha dado, e levaram para a terra de Canaã e explicaram tudo para Jacó. Jacó, pai, o homem responsável pela comida no Egito, ele suspeitou da gente, eu não sei porque, ele achou que a gente era espião, e a gente disse que você tinha um filho mais novo, e ele mandou trazer Benjamim. Você vai precisar levar Benjamim para provar que a gente é honesto, porque ele deixou Simeão lá preso. Mas Jacó, quando ouviu isso, ficou totalmente arrasado e disse: vão tirar o meu filho Benjamim de mim? Não, eu nunca vou permitir isso. E não queria deixar Benjamim ir de jeito nenhum. Até que Rúben disse para ele, um dos irmãos disse para ele: olha, se teu filho Benjamim não voltar, você pode matar 2 dos meus filhos. Eu garanto, pai, que ele vai voltar, a gente vai trazer ele de novo. E só assim, Jacó, com muito esforço, muita resistência, deixou Benjamim ir com os irmãos de novo para o Egito. Então os irmãos retornaram mais uma vez para o Egito. Quando eles chegaram lá, José viu Benjamim. A Bíblia conta que ele se emocionou tanto que ele teve que sair dali, se escondeu num quarto, chorou e depois voltou e abençoou Benjamim. Deus te dê muita graça, meu filho. E ficou super comovido de ter encontrado o irmão mais novo dele. Os irmãos então se prostraram diante de José de novo e ofereceram os presentes, o dinheiro que eles trouxeram em dobro dessa vez, para tentar trocar por comida. E José ordenou aos seus guardas e ao pessoal do palácio que preparassem um grande banquete para receber seus irmãos. E depois do jantar, os irmãos se sentiram muito bem, comeram até não querer mais, um banquete super bonito. E no outro dia, José ordenou aos guardas que fossem colocado toda a porção de alimentos nas sacolas de cada um dos irmãos e que eles devolvessem também o dinheiro que os irmãos pagaram pelo alimento. E José também ordenou que fosse colocado a sua taça pessoal de prata na sacola de Benjamim. E os guardas foram lá e fizeram como José pediu. E passou um tempo, José mandou seus guardas e os guardas pararam ele e mandaram eles voltarem. José, ao encontrar eles de novo, falou duramente: como vocês retribuem
o bem com o mal. Vocês me roubaram, a minha taça pessoal de prata sumiu. E os irmãos negaram. Imagina se a gente ia fazer uma coisa dessas. A gente garante que ninguém pegou a taça. Nós somos pessoas honestas. Se alguém pegou a taça, você pode anotar, você pode matar a pessoa que pegou a taça. Então José mandou os guardas abrirem a sacola de todo mundo e foi encontrada a taça na sacola de Benjamim. Então os irmãos falaram para José, Judá tomou a palavra. Quando os irmãos viram que a taça estava com Benjamim, Judá tomou a palavra e disse: olha, Deus trouxe à luz todos os nossos pecados. Agora todos nós vamos ser teus escravos, mas por favor, poupa Benjamim, porque se meu pai perder Benjamim, ele também vai morrer. E José disse: longe de mim fazer tal coisa, só aquela pessoa que pegou a taça, no caso Benjamim, seu irmãozinho, que vai ficar aqui como escravo, vocês não precisam pagar por ele. Então Judá respondeu: por favor, mestre, eu faço qualquer coisa, meu pai ama muito o menino que roubou essa taça. Eu me ofereço para ficar no lugar dele, porque não tem condições da gente voltar sem o Benjamim. Meu pai vai morrer se ele não conseguir ver mais uma vez o menino. Eu vou ficar no lugar dele, eu pago, eu morro no lugar dele. E a partir desse momento, José não aguentou mais. Ele ordenou que todos os egípcios que estavam na sala saíssem e que ficasse ele e os irmãos dele apenas. A Bíblia fala que ele chorou em alta voz e falou: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem vos pese o coração por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Os irmãos ficaram tão chocados com aquela informação que eles não conseguiam nem responder, eles ficaram mudos. E depois de um tempo, todos choraram e se abraçaram, e José chorou em cima de cada um dos irmãos e abraçou cada um deles. E mandou os irmãos buscarem o seu pai, sua mãe, toda a sua família que estava em Canaã, porque a fome ainda ia durar 5 anos. Os irmãos então voltaram para a terra de Canaã e deram a notícia para o velho Jacó. E ele disse: basta, meu filho ainda vive e o verei antes de morrer. E Jacó então pegou seus bens, seus animais, suas esposas e foi todo mundo para o Egito. E Jacó então chegou no Egito e viu José. Se abraçaram por muito tempo, viu José já grande, adulto, com uma família, 2 filhos e governador de todo o Egito. E José e seus irmãos moraram no Egito por muitos anos. José cuidou deles até o final dos seus dias.